Quem está com a Bíblia? Mateus, capítulo 4, versículo 18. Projeção? Mateus 4, versículo 18. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: sigam-me e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. O texto que a gente acabou de ler é um texto muito importante. A gente vê Jesus no começo do ministério dele, e a gente vê Jesus tendo o primeiro encontro com os discípulos. É o primeiro contato. Aqui Jesus encontra Pedro e André, e ele começa o chamado dele, ele começa a reunir os discípulos. Isso é muito legal. A gente aprende com esse texto que o chamado de Jesus, ele existe abnegada obediência. Palavra bonita para você usar na redação. O que significa? O chamado de Jesus para a nossa vida exige com que a gente abra mão de nós mesmos, que a gente se esvazie de nós mesmos, para que a gente possa ser cheio de Jesus. Isso é muito legal, cara. O convite feito por Jesus, ele aponta ao fato de negar a si mesmo. Negar a situação em que você está, negar os costumes que você tem, negar os hábitos que você tem. O convite de Jesus é um convite para você ser mudado e transformado por Ele. E a gente vê isso aqui no começo do texto. A gente aprende que Pedro e André estavam pescando, e no mesmo momento eles largam as redes. Eles largam aquilo que eles estavam fazendo, e eles passam a seguir a Jesus. Esse é o chamado de Jesus para a nossa vida. Jesus nos convida a sair do lugar que a gente está e a seguir a Ele. O que é legal da gente ver nesse texto é que o chamado de Jesus, ele exige obediência. Afinal, os dois estavam pescando e imediatamente eles largam aquilo que eles estavam fazendo e eles passam a seguir ao Senhor. Isso é muito da hora, cara. O siga-me de Jesus para a vida daqueles dois discípulos implicava eles largarem os costumes que eles tinham. Eles levavam uma vida. Os dois estavam pescando, estavam fazendo o trabalho dele. Jesus chega e chama eles. Quando eles resolvem aceitar o siga-me de Jesus, eles abrem mão do que eles faziam para seguir um novo estilo, seguir a vida do mestre. Eles entregam as redes, eles entregam o barco, eles entregam o trabalho, porque agora eles sabem que eles têm um novo padrão para seguir. Isso é muito da hora, cara. Quando Jesus nos chama a andar com Ele, quando Jesus nos chama a caminhar com Ele, Ele está pedindo que a gente entregue aquilo que a gente tem para Ele. Eu gosto muito de olhar para esse texto e lembrar de uma fase da minha vida. Eu lembro quando eu tinha uns 12, 13 anos, e eu estava no 6º ano. A gente sempre andou num grupo de amigos que tinha umas 10 pessoas. Eram 5 mais próximos, mas a gente andava num grupão de 10 pessoas e era massa. Quando chegou no 6º ano, os meninos que eram mais próximos meus começaram a ouvir rock and roll. Então os moleques só ouviam rock. Camiseta preta o tempo todo, calça preta. O moleque sentava na sala sombrio. A professora falava com ele e ficava aqui, ó, suave. Eles aderiram àquilo e eles gostavam de ouvir rock. Só que eu me encontrei numa situação que eu cresci ouvindo meu avô escutar Chitãozinho e Chororó. Imagina eu ouvindo os moleques ouvindo rock. Eu confesso que eu tinha até medo das bandas. Mas, mano, meus amigos estavam ouvindo. Eu não queria ficar sozinho. E aí eu lembro que naquela época eu me obrigava a ouvir. Eu pegava meu celular, pesquisava lá no YouTube, rock. Pegava toda a banda que tinha e ia ouvindo. Não entendia nada. Nunca entendia o que as músicas falavam. Mas eu ouvia. Porque eu queria me adequar ao padrão dos meninos. Eu queria andar com eles. Eu lembro que essa fase durou tanto que eu passei a não só entregar o estilo de música que eu ouvia, mas as roupas também. Eu ia com a minha mãe, que está ali no Mercadão, lá tem uma loja de camiseta. Eu falava: mãe, eu quero comprar umas camisetas de banda. Eu não sabia nem pronunciar o nome, mas eu usava as camisetas de banda, mano. Eu ia em todo lugar usando aquilo. Por quê? Eu queria me adaptar com eles. Eu queria seguir aquilo que eles faziam. Para você entender melhor o ponto que chegou, coloca a primeira foto para mim. Tá vendo esse menino aqui, ó? Esse garoto sou eu. Segunda foto. Esse menino aqui sou eu. Mano, a gente tinha se adequado tanto àquilo que a gente se pintava de uma banda que chama Kiss. A gente ia na frente do teatro da escola, eu estudava no Sagrado, e a gente fingia que estava tocando guitarra, mano. 4 meninos aqui, ó. Eu não sei nem bater palma no ritmo, mas eu fingia que eu estava tocando guitarra. Por quê? Eu entreguei o que eu tinha para eu poder estar com os meninos. Esses eram meus amigos, eu queria me adaptar ao estilo deles.
Cara, isso fala muito a respeito do chamado de Jesus. Voltando ao texto que a gente leu, a gente pode ver que assim como eu, para estar com meus amigos, mudei meu estilo de vida, mudei aquilo que eu ouvia, aquilo que eu falava, mudei a forma como agia. O chamado de Jesus para nossas vidas faz a mesma coisa. O chamado de Jesus faz com que deixemos o nosso estilo de vida antigo e agora passemos a viver o estilo de Jesus. Um estilo de vida em santidade, um estilo de vida sem falar palavrão, um estilo de vida focado em viver a vontade do Pai. A gente pode ver isso muito claro no texto que a gente acabou de ler. A Bíblia nos ensina que após o chamado de Jesus, imediatamente Pedro larga suas sedes. Pedro lança fora aquilo que ele tinha, para seguir ao chamado que ele recebeu, cara. Isso fala muito ao nosso coração. Na nossa vida, o mesmo deve acontecer. Jesus nos convida a segui-lo. Isso implica mudança em nós. Acima de tudo, o chamado de Jesus exige de nós entrega até a última gota, cara. Jesus, quando nos chama, Ele nos faz entregar aquilo que a gente tem. Ele te chama do jeito que você está, mas agora Jesus quer te transformar. O siga-me de Jesus faz com que você entregue o seu melhor para Ele. Você vire para Jesus e fale: Jesus, eu levava a minha vida de um jeito, mas agora eu quero seguir ao Senhor. Eu confio no Senhor e eu quero entregar o que eu tenho nas suas mãos, cara. Nós acabamos de ler sobre o chamado imediato de Jesus, sobre a mudança que o siga-me pode e deve trazer em nossas vidas. Mas eu quero olhar para algumas outras histórias na Bíblia e aprender que quando Jesus nos chama, Ele nos leva a entregar até a última gota dos nossos esforços, até a última gota do nosso suor, até a última gota da nossa vontade, até a última gota das nossas lágrimas. Existem casos que levam a entregar até a última gota do nosso sangue. Mas a gente aprende que quando a gente decide seguir a Jesus, a nossa vida deve mudar, e deve mudar por inteiro. O siga-me de Jesus faz com que, assim como o Mestre se entregou inteiro por nós, agora seus imitadores também nos entreguemos inteiro por Ele. Existe um padrão que a gente deve seguir agora, e esse padrão é o padrão de Jesus. Em primeiro lugar, eu quero ver com vocês que nós devemos entregar até a última gota dos nossos esforços. Vira a pessoa que está do seu lado e fala bem bonito: esforços. Maneiro. Mateus 15, versículo 32. Então Jesus chamou seus discípulos e disse: tenha compaixão dessa gente. Estão aqui comigo há 3 dias e não tem mais nada para comer. Se eu os mandar embora com fome, podem desmaiar no caminho. Os discípulos disseram: onde conseguiríamos comida suficiente para tamanha multidão nesse lugar deserto? Jesus respondeu: quantos pães vocês têm? 7 e alguns peixinhos, responderam eles. Então Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão. Tomou os 7 pães e os peixes, agradeceu a Deus e os partiu em pedaços. Em seguida, entregou aos discípulos, que se distribuíram à multidão. Legal. A gente muitas vezes lê esse texto e a gente foca na parte da multiplicação. E é uma parte muito da hora. A gente vê o milagre que Jesus fez, a gente aprende que Jesus multiplica os pães, que aquela multidão presencia um milagre incrível. Mas tem uma outra parte que eu quero olhar para esse texto. No versículo 32, Jesus ressalta: tenha compaixão dessa gente. Estão comigo há 3 dias. Fala bem alto: 3. Estão comigo há 3 dias e não tem mais nada para comer. Fazia 3 dias que aquela multidão estava no mesmo lugar. Imagina você vir na igreja e ficar sentado 3 dias. Eu não aguento 20 minutos sentado, começa a me dar um negócio já. E aquela multidão estava com Jesus há 3 dias. Aquela multidão tinha aberto mão da vida deles, cara. Você ficar 3 dias num lugar, você tem que deixar de fazer as outras coisas que você fazia. Então a multidão está com Jesus, eles deixam o trabalho, eles deixam de fazer comida, eles deixam de cuidar da casa, mas eles estão ouvindo Jesus falar. Aquela multidão fica diante de Jesus e fica maravilhada com as palavras dele. Eles começam a ouvir coisas que tinham poder para mudar a vida deles, cara. Eles não ligam para o cansaço, eles não ligam para a fome, eles não ligam para a situação que eles estão. Se eles estavam sentados no chão, se eles estavam em pé, para eles pouco importava. Porque eles estavam diante de alguém que tinha poder para mudar a vida deles. Então eles permanecem 3 dias diante de Jesus, ouvindo Jesus falar. Isso é muito da hora, cara. Eu gosto de olhar para a nossa vida quando eu leio esse texto. Eu vejo que muitas vezes a gente vem para o culto e a gente chega cansado. Teve escola, teve trabalho, eu não estou legal. E você chega no culto, você fica meio... o louvor está rolando, mas deixa lá rolando, está tudo bem. O neto vai cantar, daqui a um tempo ele para. Aí vão pregar, daqui a pouco eu vou para minha casa, deu minha hora de dormir. E a gente vem e a gente entrega a nossa adoração como se fosse qualquer coisa. Cara, esses homens estavam há 3 dias ouvindo Jesus falar e eles não se cansavam.
porque eles sabiam que as palavras que saíam da boca de Jesus tinham poder para mudar a vida dele. Às vezes você vem para o culto e você acha que vai ser só mais um. A palavra que é pregada aqui tem poder para mudar a sua vida, para mudar a sua casa, para mudar a sua história, cara. Não é simplesmente um culto, não. Você tem que vir e você tem que entregar tudo o que você tem, entregar todos os seus esforços para Jesus. A gente vê no dia a dia, às vezes a gente faz um monte de coisa e aí chega no final do dia e você fala, Jesus, 9 horas já, né? Vou assistir uma série e dormir. Amanhã eu oro. E o amanhã vai virando um dia, 2, 3, quando você vai ver, virou um mês. Porque você dá prioridade para um monte de coisa que não tem poder nenhum de mudar a sua vida. Mas agora aquele que morreu por você, você muitas vezes esquece. O chamado de Jesus nos leva a entender que o siga-me faz com que a gente entregue até a última gota do nosso esforço por ele, cara. Eu acho muito da hora de olhar para dia de vigília. Hoje a gente tem vigília e vai ser uma bênção, amém? Vai estar todo mundo aqui, amém? O amém diminui a hora que a gente fala que vai estar todo mundo aqui. Sabe por quê? Quando a gente sai para dar um rolê, não tem problema a gente voltar 4 horas da manhã, porque aí não é tarde. Eu estou numa festa, eu estou no aniversário, e aí está tudo bem. Agora, quando é dia de vigília e vai acabar 11h30, aí fica muito tarde. Esse é o problema. A gente entrega tanto para coisa que não vale nada. A gente entrega tanto para coisa que não vale nada, e aquilo que tem poder de verdade, a gente entrega tão pouco. A gente vem no culto, você já chega 15 minutos atrasado. O culto começa às 8 horas, você chega às 8h15 e chega conversando ainda. Aí durante a música você pega e fala, meu amigo está no bebedouro, vou lá conversar. Aí a palavra atrasa um pouquinho, você já começa a pensar, mano, eu vou atrasar para o rolê. Meu irmão, deixa eu te falar um negócio. O que é pregado aqui, o que é falado aqui, o que é cantado aqui tem poder para mudar a sua vida. O que você vai comer no McDonald's não vai mudar nada por você. Entende isso, esses homens passaram 3 dias e eles entregaram todo o esforço que eles tinham. O chamado de Jesus exige de nós entrega, cara. Aprende um negócio, você vive uma vida que reflete na eternidade. A eternidade você vai ter muito tempo para descansar, agora você arregaça sua manga e trabalha, cara. Essa é a realidade. Discípulo de Jesus não foi chamado para ficar sentado e satisfeito. Discípulo de Jesus foi chamado para ir lá fora pregar o evangelho. O chamado de Jesus não é para a gente vir na igreja e ficar sentado no banco, não. O chamado de Jesus é para a gente se envolver, é para a gente cantar, é para a gente pular, é para a gente dar glória a Deus. É para você sair durante a semana e liderar a célula. Jesus não te chamou para você vir e simplesmente assistir acontecer, mas Jesus te chamou para você entrar no jogo e jogar. Tá calor, né? É legal a gente olhar que o texto segue e nós aprendemos que aqueles homens presenciam um milagre incrível. Eles veem Jesus multiplicar pães e peixes para todos que estavam naquele lugar. Aqueles homens com certeza tiveram uma das melhores experiências da sua vida. Foi uma experiência muito louca. Os discípulos também estavam ali e eles também presenciaram um milagre. Isso é muito da hora. Eu quero olhar um pouco para os discípulos agora. Imagina aquilo lá. A Bíblia ensina que eles ainda tinham 7 pães e 2 peixes. Se divide ali, dava para todo mundo comer um pouco. Não ia encher a barriga, mas ia dar uma forrada, né? Se fosse eu precisava dos 7 pães para mim. Mas eles iam forrar a barriga ali. E aí Jesus chega para eles e pergunta, o que vocês têm? Eles, 7 pães e 2 peixes. Jesus fala, dá, entrega. Os discípulos, se fosse eu, o Duca, o Neto, qualquer um que está aqui, ia falar, Jesus, vamos dividir entre nós, o povo vai embora, ninguém vai desmaiar não. Está tudo bem, eles vão chegar em casa. A gente ora e o povo vai chegar em paz. Mas a gente vê que os discípulos não agem da maneira que a gente agiria. Eles entregam os pães na mão de Jesus porque eles sabiam que Jesus é poderoso. Que dependente do que Jesus fizesse com os pães, Jesus tinha o caminho correto para aquilo. Jesus tinha a atitude correta. Na nossa vida, a gente deve entregar tudo o que a gente tem nas mãos de Jesus. Até a última gota, sem reter nada. Se Jesus pediu, entrega, cara. Porque o texto segue e a gente empreende que eles vivem um milagre extraordinário. A entrega total de nossos esforços, de toda a nossa força, até a última gota, nos leva a viver o infinitamente mais de Deus. A entrega nos aproxima do Criador e faz entender que nossa vida depende totalmente dEle. O siga-me de Jesus para a nossa vida nos leva a entregar até a última gota dos nossos esforços. É para cansar mesmo. Você vai ter uma vida com Jesus que você vai cansar, que não vai ser fácil. Que você vai trabalhar, que você vai passar por prova, que as coisas vão acontecer. Mas a vantagem é que agora a gente tem a certeza que Jesus está conosco.
E aí você vai ver que por mais que seu dia seja cansativo, se está entregue nas mãos dele, o cansaço some, porque Jesus alivia o nosso fardo. Antes, se você fazia 5 coisas durante o dia, agora você faz 10, porque você não anda mais pelos seus próprios passos, mas você anda na direção que Jesus te colocou. Confia os seus caminhos no Senhor e Ele vai fazer acontecer, mas para de reter as coisas. Entrega até a última gota dos seus esforços nas mãos dele, que aí o esforço vai estar no lugar correto. Se você junta o trabalho com a pessoa que sabe executar da forma correta, não tem como dar errado. E Jesus nunca errou um trabalho que ele fez. Começa a confiar no Senhor que as coisas vão fluir na sua vida, meu irmão. Em segundo lugar, eu quero ver que além dos nossos esforços, a gente vê que o siga-me de Jesus faz com que entreguemos até a última gota das nossas vontades, até a última gota que muitas vezes nós queremos reter. Aquilo que Jesus pede para nós e que para a gente custa abrir mão. Eu tenho certeza que todo mundo já teve uma experiência com Deus, que Deus pede para você entregar algo, que para você... Ah, Deus, mas isso aqui não tem problema, né? Negócio meio nada a ver. Tanta coisa para entregar. Eu larguei tanta coisa na minha vida. Isso aqui eu não preciso. Jesus sabe aquilo que Ele tem para a sua vida. Se Jesus te mandou entregar, entrega, só confia. Porque é Jesus quem faz, cara. Marcos, capítulo 10, versículo 17 ao 22. Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém. Honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: Mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: Ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. É legal a gente olhar para as características do texto. A gente começa vendo que era um jovem, que ele era rico. Então esse jovem ocupava uma posição elevada. Por ele ter dinheiro, o dinheiro dele colocava ele numa posição alta na sociedade. E a gente vê que mesmo esse jovem tendo uma posição alta, quando ele vê a Jesus, ele se ajoelha, ele chama Jesus de bom e ele chama Jesus de Senhor. Às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente também chama Jesus de Senhor com a nossa boca. A gente sai por aí e a gente fala: não, eu sirvo a Jesus, eu colo no multi, eu vou na célula, eu faço tanta coisa. E aí quando a gente vai fazer as coisas no dia a dia, as nossas atitudes nos mostram tudo menos adoradores de Jesus. A gente não foi chamado para adorar Jesus da boca para fora, mas a gente foi chamado para adorar Jesus com todo o nosso coração. A gente foi chamado para adorar Jesus de verdade. Às vezes as suas atitudes falam muito mais do que as suas palavras. Você tenta pregar para os seus pais dentro de casa, você abre a Bíblia e você fala e você acontece, e às vezes você passar a tratar seus pais bem dentro de casa, é o que eles precisam para se converter. Não adianta a gente falar que Jesus é Senhor somente com a nossa boca, mas as nossas atitudes devem apontar que a gente serve a Jesus Cristo, cara. O texto continua e vemos que o rico indaga Jesus a respeito daquilo que ele teria que fazer para herdar o reino dos céus. Jesus dá uma resposta que muitas vezes para nós é algo simples. Para aqueles que gostam de estudar um pouco mais a Bíblia, é uma resposta até um pouco rasa. Por um menino ser rico, ele tinha um estudo um pouco mais avançado. Então a gente esperava que Jesus ia chegar com uma parábola, ia chegar com alguma coisa mais complexa, mas não. Jesus, de forma simples, vira para o menino e cita 5 dos 10 mandamentos. Algo que para nós parece simples, mas que possui um significado gigantesco. Ao citar os mandamentos, Jesus não está sugerindo que o homem poderia herdar a vida eterna somente por observar aqueles mandamentos, mas ele dá uma chance do menino se arrepender, do menino entregar de verdade tudo o que ele tinha. O menino ouve aquilo que Jesus fala e para ele estava tudo certo. Afinal, na visão dele, ele já fazia tudo aquilo mesmo. No final de tudo isso, Jesus chega para ele e fala: ainda existe uma coisa. Existe uma coisa que te separa de herdar o reino do céu. Existe uma coisa que te separa de adorar a Deus de verdade. Existe uma coisa que você deixa de entregar. Ainda existe uma gota que você segura com você, que está te atrapalhando de chegar a Deus. Jesus vira para aquele homem e fala: vá e venda suas riquezas. O homem parte e vai embora. Ele amava as riquezas dele mais do que a Deus. Essa uma coisa impedia o homem de se chegar ao reino dos céus. Para entrar no reino de Deus é necessário se arrepender. É necessário abrir mão das nossas vontades,
abrir mão daquilo que muitas vezes pode nos parecer bom, mas que nos afasta de Deus. Jesus ajuda aquele jovem a entender isso, entender exatamente o que o arrependimento e abrir mão de certas coisas implicava na vida dele. Aquele jovem não precisava alcançar o nível mais alto de retidão, como talvez em sua cabeça ele pensava. Ele tinha de simplesmente entregar a uma coisa que impedia ele de herdar o reino dos céus. Quantas coisas você segura na sua vida que te afastam de Deus? Tem um monte de gente que chega depois do culto, procura Davi, procura Jamila e fala: Jamila, eu não consigo mais ouvir a voz de Deus. Eu fecho a porta do meu quarto, eu vou orar e eu não ouço a voz de Deus. Muitas vezes existe algo na sua vida que te afastando de Deus, e Deus já mandou você largar. Pode ser uma amizade, pode ser um plano que você fez errado. Entrega até a última gota da sua vontade nas mãos de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, a nossa não. São os planos dele que tem a acontecer e não os nossos. Os planos de Deus são muito maiores, são muito mais elevados que o nosso. Mas às vezes custa para nós entender que a vontade de Deus é perfeita, então confia que Ele vai fazer, cara. Chega de reter as coisas. Esse jovem por uma coisa não podia herdar o reino dos céus. E quantas coisas que a gente deixa de entregar a Deus, porque a gente acha que a nossa vontade é boa. Deus não te chamou para escrever os seus planos com a sua mão. Não, Deus pegou o esboço que você escreveu, rasgou e falou: Tó, eu tenho o melhor livro para você. Eu tenho o plano perfeito para a sua vida. Deus sonhou com cada um de vocês. Deus ama cada um de vocês. Deus tem um plano para cada um. Então confia na vontade dEle. Entrega tudo na mão dEle, porque Ele vai fazer, cara. É legal a gente ver que para tantas coisas a gente consegue entregar tanto. E quando diz respeito de entregar as coisas para Deus, a gente abre mão. Às vezes você não quer fazer algo na escola, você não quer agir de alguma maneira. Esse seu amigo começa a insistir um pouco, você vai e entrega. O Deus que te criou te pede algo e a gente retém em entregar? Não é assim que as coisas devem funcionar não, cara. Até a última gota da nossa vontade, nós devemos nos esvaziar de nós mesmos e nos encher com aquilo que vem do Pai. Nos encher com a vontade que vem do coração de Deus. Quando a gente está cheio dos planos dEle, não tem como as coisas dar errado, porque Ele é um Deus perfeito que criou todas as coisas e que sabe o caminho certo para todas as coisas. Por último, eu quero olhar para o final da vida de Pedro. Começamos falando sobre o momento em que Pedro é chamado a seguir o Mestre. Sabemos que após isto, Pedro passa por um longo processo. Ele começa uma caminhada com Jesus que vai durar 3 anos. E durante esse tempo, ele teve de aprender a entregar tudo nas mãos do Senhor. Pedro se dedicava por inteiro na obra que foi chamado. Ele não retinha esforços, mas entregava até a última gota de tudo o que tinha nas mãos de Jesus. Vemos que durante a caminhada, ainda tiveram costumes e hábitos que Pedro demorou para abrir mão, e está tudo bem. A gente também demora, mas Pedro uma hora abriu. Mas vemos que esses costumes levaram a Pedro lá na frente negar Jesus. Passado isso, a história nos ensina que Pedro novamente tem um encontro com Cristo, agora Jesus ressurreto. Então, de uma vez por todas, entende que a vontade de Jesus para a sua vida sempre foi e sempre vai ser a melhor. Pedro tem uma conversa com Jesus e é chamado para cuidar das ovelhas do Senhor. Mesmo depois de ter deixado o Mestre e voltado para a velha vida, Jesus o convida a voltar. Dessa vez entregando até a última gota, até mesmo de sua vida. Entregando tudo o que tinha. Pedro, de uma vez por todas, entende que o siga-me de Jesus implica entrega. Faz com que coloquemos diante do Senhor até a última gota de todas as áreas da nossa vida. Ousado e impulsivo, Pedro foi o primeiro discípulo a professar a confissão de que Jesus era o Messias. Mas a mesma boca que declarava Jesus Senhor, é aquele que repreende Jesus quando ele fala de cumprir o propósito do Pai. Pedro era muito intenso naquilo que ele fazia. Pedro não retinha esforço em nada, mas ele entregava tudo. Tudo estava entregue nas mãos de Jesus. É claro que Pedro passou por momentos altos e baixos, mas mesmo nesse momento, Deus continuou amando a Pedro. Jesus continuou com Pedro no plano dele. Isso é muito da hora, cara. Pedro tinha uma vida entregue ao Senhor até a última gota. Jesus se refere a Pedro como alguém fundamental, como aquele que usaria para edificar a igreja. Mesmo depois de tantos vacilos, Jesus chega enxergando Pedro como um filho amado, pois Pedro não retinha esforço naquilo que fazia. Pelo contrário, Pedro havia entendido que o siga-me de Jesus havia poder de mudar a sua vida por inteiro. Aprendemos que pouco tempo depois de Pedro ver a Cristo ressurreto, ele recebe o Espírito Santo no dia de Pentecostes. No mesmo dia, se levanta e prega para uma multidão e 3.000 pessoas se convertem. Pedro rapidamente se destacou como o principal porta-voz dos primeiros cristãos. Pregava para as multidões,
andava e as pessoas eram curadas. Até na cadeia ele pregava com autoridade para aqueles que mandavam lá. Pedro não tinha medo, Pedro não se envergonhava do evangelho. Meu irmão, a nossa vida só faz sentido quando decidimos entregar tudo o que temos e o que somos nas mãos de Deus. Existe uma eternidade para ser vivida ao lado do Senhor, mas existe também uma vida que deve ser vivida apontando para Jesus. Uma vida voltada a glorificar o Senhor com tudo o que temos e o que somos. Sua vida tem um propósito específico nessa terra, e é exaltar o Senhor com tudo o que você tem e com tudo o que você é. Se a sua vida não for voltada a exaltar Jesus, nada fez sentido, cara. Nada. Podemos aprender pela tradição antiga que Pedro muito provavelmente foi morto crucificado, assim como Jesus. Pedro não se envergonhou da missão que tinha para cumprir. Sabia que a sua vida devia ser entregue até a última gota para o Senhor. Ele não tinha dúvidas disso. Entregou até a última gota do seu sangue em amor a Jesus. Filipenses 1, versículo 20 e 21. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio. Quer eu viva, quer eu morra, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tem algum cristão aqui? Tem algum crente aqui? Meu irmão, para o crente a morte não deve nos trazer medo. Pelo contrário, a morte nos leva ao propósito pelo qual buscamos a vida inteira, a eternidade do lado do nosso Salvador. A nossa vida no dia a dia deve ser entregue nas mãos do Senhor, deve ser dedicada para o Senhor até a última gota da nossa vida. Muitos daqueles que servem a Jesus tiveram que entregar até mesmo a própria vida em amor a Jesus. Morreram pois sabiam que não existe nada nessa vida que fosse digno de se apegar, que fosse maior que Jesus Cristo. Vivemos em um tempo que dificilmente teremos que derramar nosso sangue para seguir a Jesus. Mas Jesus pede de nós uma entrega todos os dias. Jesus pede de nós um coração entregue. Jesus pede de nós uma vida entregue. Jesus pede de nós a nossa vontade entregue. Jesus pede de nós os nossos esforços entregues. Jesus foi aquele que nunca pecou, mas Ele veio e morreu em favor pelos pecadores. Jesus entregou tudo o que tinha, e hoje Ele pede a sua vida entregue a Ele. Jesus morreu por você em amor, e hoje Ele pede somente a sua entrega a Ele, cara. Siga-me de Jesus. É o convite que Jesus faz que nos leva à salvação. É o convite para uma vida de entrega que resulta em uma vida ao lado do nosso Redentor. Mas também é um convite que pode implicar sofrimento e até mesmo a morte. Mas independente de tudo isso, até a última batida do nosso coração, até a última gota do nosso suor, ou como vimos com Pedro, até a última gota do nosso sangue, nós somos aqueles que vão viver uma vida entregue nas mãos do Senhor. Custe o que custar, venha o que vier, até a última gota nós vamos honrar o nosso Senhor Jesus, e nossa vida vai ser totalmente entregue nas suas mãos. Eu estou olhando para uma geração que não vai reter aquilo que tem, mas é uma geração que vai amar Jesus, e venha o que vier, a gente está junto, a gente está firme, a gente está com Jesus. Jesus se entregou por nós, e hoje nós nos entregamos por Ele. Nós amamos a Ele, nós entregamos o nosso melhor. Pedro não teve medo do destino que o esperava, porque ele sabia que se ele vivia hoje, é porque um dia Jesus morreu por ele. Se você está vivo hoje, é porque um dia Jesus morreu por você. Chega de reter as coisas que Jesus já te pediu para entregar. Até a última gota da sua vida, esteja disposto a entregar tudo por Jesus. Fique em pé no seu lugar. Cara, essa é uma palavra que fala muito comigo. Eu cansei antes de me converter, de me entregar para tanta coisa. Era tanta coisa que eu me dedicava tanto, eu pulava, eu cantava, eu festejava. E agora eu tive um encontro com aquele que mudou a minha vida, e isso não deve ser diferente.